Olá pessoal, tudo bem? Gente, olha só, hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre o conjunto dos números reais. Esse conteúdo aqui é básico. Para nós ter um bom desempenho em matemática, nós precisamos conhecer esse conjunto dos números reais, certo? É um conteúdo tranquilo, mas tem muitos detalhes que vocês precisam gravar, entendeu? Porque depois eu vou passar uma atividade aí para vocês fazerem e é bom vocês prestarem atenção em cada detalhe. E outra, esse conteúdo aqui, ele começa desde o Fundamental 1, vai para o ensino médio e até nas faculdades. Esse conteúdo aqui, ele é trabalhado a todo momento, até quando você vai fazer engenharia, esse conteúdo ele é utilizado, certo? Então, tudo tem que partir deles, desse conjunto dos números reais. Então, viemos aqui. Conjunto dos números reais. Primeiro, nós precisamos conhecer os números naturais, que a maioria dos alunos conhecem os números naturais, certo? Então, só vou relembrar. Quem são os números naturais que é representado pela essa letra N, representado pela letra N. Então, o conjunto dos números naturais são eles. Observe que esse N está sozinho aqui. Quem são os conjuntos? É 0, 1, 2, 3 e assim por diante, que vai até o mais infinito. Os números naturais começam do zero e vai até o mais infinito. E eles só são positivos, correto? Só são positivos e ele não pode ter números decimais não, chamados de números quebrados. Por exemplo, 1,2, 1,5 não pode ter, porque não faz parte dos números naturais, beleza? Então, tá aqui, os números naturais começam do 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim até o mais infinito. Por isso eu coloquei a reticência aqui, beleza? E aqui, gente, eu coloquei esse N com esse asterisco aqui em cima dele, que nesse caso aqui não tinha. E agora aqui nós temos. Quem são os números naturais com esse asterisco aqui em cima? Isso significa, gente, que eu quero que vocês coloquem os elementos dos números naturais. Quando você tiver em cima das letras um asterisco, é porque tem que excluir o zero. O zero não faz parte. Então, quem são os números naturais? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai também até o mais infinito. E observe que nós não temos o zero aqui igual nós tivemos aqui. Por que eu tive o zero aqui? Porque nós não tínhamos o asterisco em cima dessa letra N, correto? Então é bem tranquilo. Quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui, viu? Se tiver o asterisco em cima, vocês retiram o zero, beleza? Esses aí são os números naturais. Agora, os números inteiros. Quem são os números inteiros? Gente, os números inteiros é representado pela letra Z, certo? Com o conjunto N, ele está contido em Z. Depois eu quero explicar para vocês o que significa esse estar contido em Z, certo? Vou explicar lá por essa figura aqui. Então preste bem atenção. Quem são os números inteiros? Gente, os números inteiros, ele pode ser tanto positivos e tanto negativos. Ele pode ser tanto positivos e tanto negativos. Porém, ele não pode ter números quebrados, igual 1,5, menos 1,5, menos 3,5. Aí não é mais inteiro, porque tem quebrado. Agora, números inteiros 0, 1, 2, 3, 4, 5, e vai também até o mais infinito. Menos 1, menos 2, menos 3 e vai até o menos infinito, porque aqui no caso é negativo, que não para de contar nunca, que vai até o menos infinito. E aí o que acontece? Vocês podem perceber que em cima do Z aqui, nós não temos um asterístico. Se nós não temos um asterístico, porque é para colocar o zero. Quando tem um asterístico, você retira o zero, beleza? Então, quem são os números inteiros, professor? São os números inteiros positivos e os inteiros negativos, beleza? Agora, preste atenção aqui. Esse Z, ele apresentou aqui em cima com asterisco. Se ele apresentou com asterisco, são as mesmas coisas. 1, 2, 3, 4, 5 vai até o mais infinito. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 vem até o menos infinito, mas sem o zero, porque quando tem um asterisco, você retira o zero, beleza?
Então é bem tranquilo. E o que é que vocês podem perceber aqui? Que os números aqui 0, 1, 2, 3, que pertencem aos números naturais, eles também são números inteiros. Então ele pertence ao conjunto aqui do Z, correto? Então foi por isso que eu coloquei, o N está contido em Z, porque os elementos dos números naturais, ele pertence também ao conjunto do Z, beleza? Então é bem tranquilo. Eu posso fazer a pergunta assim: todos os números inteiros aqui, todos os números inteiros, eles pertencem aos números naturais? Não, porque nos números naturais nós não podemos ter números negativos, só podemos ter números positivos. Então prestem bem atenção, porque isso aqui até muitos professores que dão aula de matemática, muitos não conhecem essas regras aqui aprofundadas, certo? Então eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui. Olha só. Aqui eu coloquei, gente, o Z que representa os números inteiros e embaixo do Z eu tenho um sinal positivo, correto? Eu tenho um sinal positivo. Esse sinal positivo aqui, gente, indica que eu quero os números inteiros só positivos. Então, os números positivos começam do 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai até o mais infinito. Por que, professor, começa do 0? Porque só pediu positivo. E em cima do Z aqui nós não temos um asterisco, porque se nós tiver o asterisco, o zero não incluía, que o asterisco significa que tem que tirar o zero, beleza? Sinal positivo, eu quero os números inteiros positivos e com o zero, porque nós não temos um asterisco em cima. Olha aqui agora, eu quero os números inteiros, porque aqui positivo, e agora sem o zero, porque tem um asterisco em cima. Quem são os positivos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai até o mais infinito. E vocês podem observar que aqui nós não temos o zero igual aqui, beleza? Então é bem tranquilo. Vamos aqui agora para de novo com o conjunto dos números inteiros, é o Z, mas embaixo do Z, gente, eu tenho um sinal negativo. Então agora eu quero os números negativos e não positivos. E aqui em cima do Z nós não temos um asterisco. Como nós não temos o asterisco, você deve incluir o zero. É 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e vai até o menos infinito. Então tá aqui, pediu o conjunto dos números inteiros negativos e com zero, porque o asterisco não está lá em cima. Beleza? Prestem atenção nisso aqui. E aqui pediu o que? Os números inteiros negativos, porque o sinal de menos está embaixo dele. Agora temos sem o zero. Por que sem o zero? Porque nós temos um asterisco em cima. Então, em vez de começar do zero, menos 1, menos 2, menos 3, nós vamos começar com menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e vai até o menos infinito. É por isso que existe esse asterisco aí, beleza? E outra, tem aluno que pode perguntar: professor, eu não poderia começar do menos 1, menos 2, menos 3? Não, porque nós temos uma reta numérica, assim, ó, que o zero fica no meio, para a direita é positivo, 1, 2, 3 e assim por diante, e para a esquerda é 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então, é dessa ordem, e não pegar do menos 1, menos 2, menos 3 não, porque nós temos uma reta numérica que tem que ser cumprida para a direita positivo e para a esquerda negativo. E a partir do 0 vem o menos 1, do 0, 1 e assim por diante. Agora observem aqui. Vamos ver agora quem são os números racionais. Gente, os números racionais é representado pela letra Q, tá aqui, pela letra Q, com tanto N, que é os números naturais, e o Z, que é os números inteiros, ele está contido em Q. Ele está contido em Q. Isso significa que todos os elementos naturais, todos os elementos inteiros, eles também são racionais, ele pertence ao Q, beleza? Então eu coloquei aqui o Q. Quem são os números racionais? Todos os números naturais é racional, todos os números inteiros, tanto positivos e negativos, são racionais. E agora, quem são os números racionais também? São todos os números em forma de fração, igual 1/2 aqui, menos 2/3 também é um número racional. E esse aqui, 0,444 e vai formando dízima periódica. O que é dízima periódica, professor? É aqueles mesmos números que se repetem até o mais infinito, ele sempre vai repetir. Então aqui a dízima periódica é o 4, porque está se repetindo. E quando você tiver qualquer número decimal que ele se repete infinitivamente, eles também são racionais, beleza?
eles também são racionais. Mas observe que esses números aqui, esse 0,444, ele é racional, mas ele não é inteiro. Por que ele não é inteiro? Porque eu tenho 0,4, é número quebrado, não é inteiro. E também não é número natural. Por que não é natural? Porque o número natural também não tem número quebrado, porque 0,4 é quebrado. Então não é nem inteiro e nem naturais. Mas ele é racional porque os números se repetem. Quando os números se repetem formando dízima periódica, ele é o que? Racional. Beleza? Olha aqui, menos 0,2222, não importa que é positivo ou negativo. Se formar dízima periódica, se o número se repetir sempre, ele é o que? Ele é racionais, beleza? Então, todos os números naturais, tanto os números inteiros, positivo e negativo, com ou sem o zero, eles são racionais, certo? Agora, os números racionais aqui, no caso do 0,44, 0,222, eles não é nem inteiros e nem naturais, mas os naturais inteiros são racionais, beleza? Então, viemos aqui, deixa eu explicar aqui para vocês aqui, ó. Aqui eu quero o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, agora sem o zero, porque em cima dele temos aqui o asterisco. Então, quem são os números racionais sem o zero? São todos os conjuntos, o N, esse N aqui, ó, certo? Esse N aqui, positivos, esse N positivo, mas sem o zero, porque aqui pediu sem o zero, tá aqui. Todos eles fazem parte do conjunto dos números racionais. E também os números inteiros, tanto positivos, cadê? Tanto positivos ou negativos, sem o zero, observe que não tem o zero, ele também faz parte dos conjuntos números racionais, porque aqui pediu os números racionais sem o zero, e todos eles fazem parte, mas aqui pediu sem o zero, então você coloca os naturais aqui sem o zero, e o conjunto dos números aqui inteiros, positivo e negativo, também sem o zero, que faz parte dos números racionais. E incluindo ele mesmo, que pediu os números racionais sem o zero, ele mesmo aqui, igual no caso, 1/2, tá aqui, 1/2, tá aqui que ele é positivo. Menos 2/3, ele é racional, mas aqui pediu positivo, e aqui está negativo porque eu tenho sinal de menos, ele não participa aqui. Esse 0,44 é positivo, tá aqui. Esse menos 0,222 ele é racional, mas aqui pediu só o positivo e aqui apresentou o sinal de menos, ele não entra. E assim por diante, correto? É só para vocês entenderem o asterisco, o sinal de mais, o sinal de menos, para vocês compreenderem. Observem aqui o conjunto dos números racionais negativo. Ó, o conjunto dos números racionais negativos é esse aqui, ó. Primeiro que o conjunto naturais, ele não faz parte do conjunto dos números racionais negativo, porque nos números naturais nós não temos ele negativo, nós só temos ele positivo, correto? Então, o conjunto N, que é dos naturais, ele não faz parte dos números negativos aqui dos inteiros, dos racionais. Agora, o conjunto aqui dos números inteiros, o negativo faz, tá aqui. Aqui pediu o que? Só negativo, não pediu para excluir o zero, não pediu para excluir o zero, então tá aqui, ó. Esse conjunto aqui, o Z com sinal negativo, ele faz parte dos números racionais, que é o 0, menos 1, menos 2, menos 3, faz parte, tá aqui. Porque pediu o que? Racionais só negativo, então só negativo, então os naturais tá fora, mas esse aqui entra. Os números inteiros aqui negativos entram, tá aqui. E esse outro aqui também, que são racionais, menos 2/3, que já faz parte dele. E agora o negativo aqui, ó, o menos 0,222, entra aqui também. Porque pediu o quê? Os racionais, cadê? Os racionais negativos, que tá aqui, ó. Tá todos aqui os negativos, beleza? E uma outra coisa, galerinha, vamos aqui agora, aqui pediu os números negativos, mas agora sem o zero. Então aqui, ó, pediu os negativos, com o zero, porque não tinha um asterisco, então observe que o Z aqui ele não tem um asterisco em cima. E agora tem, porque exclui o zero. E aqui tem aqui o negativo, que é o 2/3, e o menos 0,222. Compreenderam aí? Então, conteúdo tranquilo, porque essas regrazinhas aqui, se tem um asterisco, porque é sem o quê? É sem o zero. Se está o negativo, porque só tem que ter números negativos. Se aqui tem o negativo sem um asterisco em cima, é todos negativos e incluindo o zero. O zero inclui aqui, ó, no Z com tracinho embaixo. Olha aqui, ele inclui. Tá vendo aí? Agora vamos aqui.
números irracionais. Quem são os números irracionais? Eu quero que vocês prestem atenção aqui, que eu tive que explicar aqui, ó. Números irracionais, representado pela letra I. Os números irracionais não pertencem aos irracionais. Os conjuntos dos números naturais, inteiros e racionais, que são esses aqui, ó. Todos os números naturais, com ou sem zero, os inteiros, positivos, negativos, os números racionais, nenhum desses aqui, nenhum desses elementos, desses conjuntos aqui, ele é irracionais. Nenhum deles são irracionais. Beleza? Porque todos esses aqui são racionais. Agora, eu quero que você preste atenção no seguinte, aqui, ó, não pertence aos irracionais o conjunto N, Z e Q, com zero ou sem zero, positivo ou negativo, não pertence aos irracionais. Agora, observação. Eu coloquei aqui uma observação pelo seguinte. Os números irracionais, gente, são aqueles que não formam dízima periódica. Quem são os números irracionais, então, professor? Aqui eu tenho os racionais e aqui quem são os irracionais? São aqueles números que não formam dízima periódica. Como assim, professor? Por exemplo, se você pegar uma raiz quadrada de 2, e você colocar aí na calculadora, pode bater para vocês verem, vai sair 1,41, 42, 13, 5 e mais números lá. E o que vocês podem perceber aqui, que vai até o mais infinito, mas só que não são os mesmos números que se repetem. Se fosse 41, 41, 41, 41, aqui sim era racional, porque estaria formando dízima. E aqui não forma dízima, porque esses números aqui eles não se repetem, eles vão diversificando. Então, nesse caso, ele é irracional, correto? Então, ele é irracional. Então, os números irracionais, só para simplificar aqui, são aqueles números que não se formam dízima periódica. Se não forma dízima periódica, então ele não é racional, ele é irracional. E quem são os números reais, professor? Quem são os números reais? Tudo isso aqui, ó. Naturais são reais, inteiros são reais, números racionais são reais e até os irracionais, eles também são reais, beleza? Todos eles são reais. Agora preste bem atenção, só os irracionais que não faz parte dele o natural, os inteiros e os racionais. Eu fiz esse conjunto aqui, que é para poder explicar para vocês tranquilamente. Olha o que vai acontecer. Eu formei aqui o primeiro conjunto, aqui é o conjunto N, esse pequeno aqui é o conjunto N, que são esses números aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tudo aqui dentro dele, beleza? Que é o conjunto menor. E aí depois eu coloquei quem são os números inteiros. Os números inteiros têm positivos e negativos. Então, os números inteiros é esse aqui, representado pela letra Z. Aí o que pode acontecer? Aqui tem positivos e negativos, correto? Tem positivos e negativos, mas dentro desse N só tem o que? Números positivos, só tem números positivos. E dentro do conjunto Z tem positivos e o que? Negativos. Então, o que você pode perceber? Que o natural, ele faz parte do Z. Mas nem todos de Z faz parte de quem? Do natural, porque o negativo não faz parte do natural, mas faz parte do Z. Beleza? E aí, galerinha? Viu aí como é simples vocês entenderem? E quem são os números racionais? Quem são os números racionais? Que aí já vem os racionais. Os números racionais são naturais, são os números inteiros e esses números ali que formam dízima periódica, ou então fracionário, que é 1/2, 0,444, que forma dízima periódica, eles são racionais. Mas esses aqui eles não podem ser representados como números inteiros, eles não podem estar aqui dentro. Por quê, professor? Porque não pode ter números quebrados, beleza? E os naturais também não pode. Então, o que vocês podem perceber? Tanto os números naturais e os números inteiros estão dentro do conjunto dos números que racionais. Então, por isso que vocês têm que entender o que é o conjunto. E quem são os números irracionais? Quem são os números irracionais? Olha só, os irracionais, o que eu falei? Não faz parte dele nem o natural, nem o inteiro, nem o racional. Então, ele não pode estar nem aqui e nem aqui, porque ele não faz parte de nenhum desses três aqui. Eles não fazem parte, correto? Mas só que ele faz parte dos números reais. O número reais é o pai de todos, que é esse maior.
Esse maior aí, todos pertencem a ele, o natural que está dentro dele, os inteiros, os racionais, e agora o irracional tem que estar dentro dele. O conjunto irracional só pertence ao racional. Olha aqui, só pertence ao racional. Por isso que ele não pode entrar aqui, nem aqui e nem aqui. Então ele só faz parte do que? Do racional. Então tá aqui o conjunto e os subconjuntos é o que fica dentro dele. Qual é o conjunto? É os racionais. E quem são os subconjuntos? É os que estão dentro dele. Então os naturais está dentro dos inteiros, os inteiros naturais está dentro dos racionais, e os naturais, inteiros e racionais estão dentro dos reais. E os irracional só está parte do real, porque não faz parte nem dos racional, nem dos inteiros e nem dos naturais. Galera, era isso aqui que eu queria passar para vocês, porque isso aqui é muito importante, muito importante. Se vocês vão fazer qualquer operações matemáticas, em qualquer conteúdo, vocês precisam conhecer, gente, o conjunto dos números reais. Tá aqui a explicação de todo o conjunto dos números reais, que tem os números naturais, os números inteiros, os números racionais, números irracionais e os números reais. Com zero, sem zero, positivo, negativo, com dízima periódica e sem dízima periódica, beleza? E aí agora vocês irão fazer a atividade depois que assistirem esse vídeo e eu vou estar acompanhando vocês aí, certo? Para estar tirando as dúvidas, beleza? E até nosso próximo vídeo aula.